Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estávamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se assentem, e agora eu quero que coloque novamente, só que agora na NVI, tá? Nós vamos ler novamente. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor direciona, Pai. Aqui não sou eu que está no altar, que está pregando, mas é o Senhor, é a tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, e que essa palavra venha de encontro, Pai, a cada coração, como uma semente plantada, que possa gerar muitos frutos, Deus. Pai, não é uma palavra, Senhor Jesus, muitas vezes que agrada ao nosso coração, mas é uma palavra de confronto daquilo que precisamos, Pai, para entrar no teu reino, Pai, para sermos achados, meu Pai, achar graça diante do Senhor e podemos entrar porta dentro do teu reino. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tendo, pois, sido justificados pela fé, diga assim: eu fui justificado pela fé. Temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, por causa de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Quem sabia que nós éramos inimigos de Deus aqui? Todos nós éramos inimigos de Deus, mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados e passamos a sermos novamente paz com Deus, termos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos, não só isso, ok, nós nos gloriamos porque através de Jesus, hoje eu tenho acesso ao Pai. Através da graça, hoje eu tenho acesso a Deus, eu fui reconciliado com Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que eu não me glorio só nisso, mas também me glorio nas tribulações. Vou perguntar aqui: tem alguém aqui que se gloria nas tribulações? Uau, glória a Deus pelas tribulações. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que nos gloriar pelas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando Deus quer te tornar perseverante em fé, Ele vai permitir tribulações. A perseverança, um caráter aprovado. Olha por que nós temos que nos gloriar de passarmos por muitas tribulações. Porque a tribulação produz em nós perseverança, que vai produzir em nós um caráter aprovado diante de Deus. Quem aqui quer ter um caráter aprovado diante de Deus? Aqui, levanta a mão. Então dê glória a Deus quando você enfrentar a tribulação, porque a única maneira que Deus encontra de moldar o teu caráter, para que o teu caráter seja aprovado por Deus. O caráter aprovado produz esperança. Verso 5. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Aleluia. Verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelos santos. Ele morreu pelos ímpios. Antes de Jesus, você era ímpio. E Ele morreu por você. Não é por quem é santo, por quem é justo. Ele morreu pelos injustos, pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Alguém aqui conhece alguém justo? Assim, você diz assim, não, essa é uma pessoa de acordo com os padrões humanos, eu considero uma pessoa justa. Quem conhece alguém assim? Quem conhece? Quem conhece? Meu Deus, gente, tá raro, então tá difícil o negócio, né? Quem conhece alguém? Você morreria por ela? Sim ou não? Então, a Bíblia está dizendo que dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez por alguém, por um filho, por um pai, alguém bom, talvez alguém poderia, ter essa coragem de morrer. Agora olha o verso 8. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Nisto que Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Segure na mão de quem está do seu lado e diga assim: você foi salvo da ira de Deus. Da ira de Deus. Verso 10. Pois se quando éramos inimigos de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus, amém? E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas por causa da morte do Filho de Deus, por causa da morte de Jesus, nós somos reconciliados. A amizade foi restabelecida entre nós e Deus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que está dizendo? Se houve uma salvação para nós, pelo fato dele ter morrido, quanto mais não haverá também uma salvação por ele ter vivido? Ele está dizendo o seguinte: ei, vocês são beneficiados de duas maneiras, pela morte e pela vida. Vocês são beneficiados pela minha morte e são beneficiados pela minha ressurreição. Levanta a mão aqui, quem já aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Levanta a mão, quem já nasceu de novo, desceu as águas? Levanta a mão, levanta a mão. Glória a Deus, a maioria aqui. Talvez essa não é uma palavra que você veio disposto a ouvir. Não é uma palavra que você saiu de casa e disse assim: eu vou lá porque eu vou receber uma palavra de fé para que eu possa vencer essa semana e conquistar todas as bênçãos que eu quero. Talvez não para o seu coração, mas para Deus, talvez essa palavra vai gerar a maior bênção para o céu. A tua vida, o teu caráter em Deus, a transformação da tua alma, a tua salvação, a vida eterna para você. Amém? Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Verso 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, quem? Adão. O pecado entrou por um
Homem, Adão. E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa de um homem entrou a morte no mundo, e por causa de um homem todos pecaram. Ah, pastor, isso não é justo. Um homem, Adão, um homem pecou, e nós todos vamos pagar por isso. Nós todos passamos a ser condenados. Recebemos essa condenação por causa de um homem. Isso talvez a gente olhe e a gente ache que não é justo, mas quando a gente lê o próximo verso, verso 13, verso 14: todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Verso 15: entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aleluia. Cristo foi um só homem, assumiu a culpa de muitos, de todos nós. Amém? Então todos nós éramos inimigos de Deus, e o sangue de Jesus, ele nos justifica, ele nos torna justos. O sangue de Jesus, ele é derramado sobre nós, e esse sangue sobre mim, sobre você, faz com que nós nos tornamos justos. O sangue dele que nos justifica. Tem justos aqui? Tem algum justo aqui? Porque a gente acha que ser justo é fazer só o que é certo, o que é correto, mas isso não diz respeito a obras, diz respeito ao sangue. Diz respeito ao sangue de Cristo. Somos justos por causa da obra dele, por causa do que ele fez, não pelo que nós fazemos. Então, o que nos difere do ímpio? Qual a diferença nossa para o ímpio? O que eu faço para Deus, as minhas obras me diferem do ímpio? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aí, gente? Tem alguém? Eu estou pregando sozinha aqui? Tem alguém aí? Diga assim: eu estou aqui. Tem gente que faltou o culto, só veio o corpo. Diga assim: eu estou aqui. Só para o céu te ver, diga: eu estou aqui. Amém, glória a Deus. O que nos difere dos ímpios? As coisas boas que eu faço? Ímpio também faz coisa boa. Talvez antes de você conhecer Jesus, também você fazia coisa boa, você era uma pessoa boa. Antes de você ter aceitado Jesus, você também era uma pessoa boa. Você também fazia coisas boas. Mas se morresse, iria para o inferno? Mesmo fazendo coisas boas? Sim. Porque o que nos salva não são as nossas boas obras, é o sangue de Jesus. Então o que nos difere do ímpio é o sangue que está sobre você. No mundo espiritual, quando os espíritos, tanto de Deus ou quanto os das trevas, ele olha para você, ele vê sangue. Lembra a representação de Jesus no Egito, quando Deus tira o povo do Egito e Deus mata todos os primogênitos que estão no Egito? Deus diz assim, para comemorar a Páscoa: vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue e vão colocar nos umbrais das portas das suas casas, porque essa noite o anjo da morte vai passar e vai matar todo o primogênito de todo lar. Mas quando o anjo passar e ver o sangue, a morte não tem poder. Então quando o inferno querer tocar você, não pode, porque tem sangue. Porque tem sangue sobre você. Aleluia. Deixa para mim o verso 2 de Romanos 5.
Aqui a Bíblia vai dizer que a gente teve acesso à graça. A graça me reconciliou com Cristo e me livrou da ira de Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa graça me reconciliou, o acesso à graça de Deus me reconciliou com Cristo e me livrou da ira de Deus. A ira que caiu sobre Jesus na cruz, a ira que virá sobre toda a terra na volta de Jesus. Por causa do pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. E Cristo, Ele veio para nos reconciliar novamente e fazer com que a gente pudesse ter acesso novamente ao Pai. Sermos amigos novamente de Deus. Só que Jesus, Ele veio, Deus encarnou. Porque a gente poderia pensar assim: não seria muito mais fácil se Deus simplesmente perdoasse? Ele é Deus. Eu perdoo o pecado de todos vocês, não precisa ninguém morrer, está tudo certo. Quem já pensou isso? Quem já pensou? De sincero, gente, eu já pensei várias vezes. Pensa assim: pô, mas Ele é Deus. Ele podia ter dito: estão todos perdoados. Não precisa ir lá e colocar na cruz o meu filho. Mas por que Jesus faz isso? Esses dias eu ouvi uma história, e essa história, eu disse: nossa, essa história fala exatamente, ilustra muito o que Deus fez por nós. Havia um reino, em que esse rei, um rei justo e amoroso, um rei cheio de amor e cheio de justiça. E no reino começou a acontecer algum roubo com as riquezas do reino. Alguém estava roubando. E aí o povo começou a esperar o que o justo juiz iria declarar. Por ele ser justo, ele deveria agir com justiça. O que ele iria declarar, decretar por causa daquela situação. Então, o rei, sendo um justo juiz, ele disse que aquele que foi pego roubando iria ganhar 10 chicotadas. E todo mundo achou justo. Só que não se descobria quem era. E ele foi pego e novamente aconteceu o roubo. E aí o rei disse assim: foi dada uma chance para que essa pessoa não voltasse a cometer o mesmo erro. Então, se ela foi pega novamente, se foi o roubo de novo, ela irá receber 30 chicotadas. E todo mundo achou justo. E novamente houve-se o roubo. E aí o rei novamente decretou: ok, essa pessoa não quer se consertar, então eu declaro 40 chicotadas, o que iria acarretar na morte da pessoa. E aí todo mundo achou justo. E aí foi descoberto, foi pego em flagrante, e foi descoberto que a pessoa que estava roubando era filha do rei. E agora gerou-se uma polêmica entre o povo, porque pensaram: ele é justo, mas o amor dele pelo filho? Mas ele não pode deixar de ser justo. Ele não pode ir contra a palavra dele, porque ele é justo. Se ele simplesmente prevalecer só o amor dele, a gente vai ver que ele não é tão justo assim. Se simplesmente ele dizer: meu filho eu amo, está perdoado, ele não é justo, esse juiz. Vai contra a justiça e o caráter do rei. Então o rei diz: justiça seja feita, minha palavra será cumprida. E assim se estabelece o dia para as chicotadas, as chibatadas no filho.
E aí está ali o filho, prestes a receber todas as chibatadas. E no momento em que o carrasco vai para dar a primeira chicotada, o rei diz: pai, é justo que seja cumprido aquilo que eu declarei. E ele tira as suas vestes, se curva sobre o filho e diz: pode dar. E aí todo mundo entendeu: ele é justo, mas é amoroso. Ele é justo, mas tem amor. Aleluia, aleluia. E é por isso que a gente precisa entender: ele nos ama, mas ele é justo. Ele nos ama, mas ele é justo. E ele nos livrou da sua ira, porque aquela morte de Jesus na cruz levou ali, Jesus sofreu toda a ira de Deus. Aí o peso, o maior peso e a maior dor de Jesus na cruz não foram os pregos, não foram as chibatadas, não foi o peso da cruz, não. Foi a ira de Deus sobre ele, foi a separação do Pai, foi a inimizade, foi as costas que foi dada do próprio Pai, que ele diz: Senhor, por que me abandonaste? Essa foi a maior dor de Jesus, receber sobre ele toda a ira de Deus. Então, por causa do sangue de Jesus, a ira de Deus não pode mais vir sobre nós. Aleluia. E no dia da vinda dele, ele vai vir declarar toda a ira sobre a terra. Mas aqueles que têm o sangue serão salvos da ira de Deus. Aleluia, aleluia. Verso 3 e 4, deixa para mim na tela. No verso 3 e 4 vai dizer que não é só isso, que eu não preciso só me gloriar por ser livre da ira de Deus. Tem mais. Tem mais, não é só isso. Além de Jesus ter nos reconciliado com Deus, de ter nos salvados da ira de Deus, ele ainda diz para a gente se gloriar nas tribulações. Como assim? O que isso tem de bom para mim, me gloriar nas tribulações? A morte de Jesus nos beneficiou em quê? Nos beneficiou porque fomos reconciliados com Deus e nos salvou da ira de Deus, ou seja, do inferno. Isso foi possível por causa da morte de Jesus. E todo aquele que crê que Jesus veio, o próprio Deus, veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou, todo aquele que crê é amigo de Deus, foi reconciliado com Deus. Quem não crê que Jesus, que o próprio Deus veio em carne, morreu e ressuscitou, esse é inimigo de Deus. Toda pessoa que não crê, que ela não acredita que o próprio Deus encarnou, morreu e ressuscitou, ela é inimiga de Deus. Esse é o benefício da morte de Jesus. Mas e a vida de Jesus? O que a vida, a ressurreição de Jesus nos beneficiou? Porque se a morte nos deu tanto, imagine a vida. Olha o verso 10, coloca para mim o verso 10. Verso 10. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida. A vida. Tem mais. Segure na mão de quem está do céu e diga assim: tem mais. Diga assim: a vida de Jesus tem que estar em você. Aleluia. Antes de Cristo, antes de você receber a Cristo, você fazia parte de um corpo. Pergunte qual. Quem sabe qual corpo você fazia parte? Que corpo você fazia parte?
fez Apocalipse sabe. Fazemos parte do corpo de Adão. Quando eu aceitei a Cristo, Ele me tira do corpo de Adão e me coloca agora no corpo de Cristo, a igreja. E agora há uma reconciliação. Eu não faço mais parte do corpo de Adão, eu faço parte do corpo de Cristo. Agora a vida de Cristo está em mim. Só que essa vida vai confrontar a vida que eu vivo. A morte de Cristo fez isso. Eu estava longe, distante, inimigo de Deus. O sangue de Jesus veio, eu creio, eu aceitei a Cristo. Agora o sangue de Jesus me reconcilia com Deus. Eu posso ter acesso a Ele, eu posso chegar perto dEle. A morte fez isso. Só que agora, pelo fato de eu ter acesso a Ele, a vida dEle agora em mim vai confrontar a vida que estava em mim. Porque a vida de Cristo é de um caráter de amor. E tudo que está em mim, que veio da natureza humana de Adão, agora vai bater de frente com o caráter de Cristo, com a vida dele em mim. E isso vai gerar confronto. A minha natureza humana, porque eu estou rodeado, a minha natureza humana tem o quê? Vontades, raiva, ira, medo, orgulho, rebeldia, tristeza, amargura, mágoa, revolta. Tudo isso faz parte da minha natureza humana. E a vida de Cristo vai confrontar isso que está em mim. E aí que muitas pessoas impedem de Cristo fazê-las parecidas com Ele. Porque elas impedem que a vida de Cristo transforme elas. Aleluia. Aleluia. Quer ver? Eu quero que venha aqui alguns jovens aqui. Vamos lá, vem cá, alguns jovens. Vem. Vem cá. Isso. Vem cá, pastor Igor. Pastor Igor representa eu e você, a nossa natureza humana. Nossa natureza humana. E ele está rodeado, odeia ele, cerca ele. Nós estamos rodeados da nossa natureza humana, da nossa natureza caída, da natureza que veio de Adão, caída, cheia de vontade, desejos, sentimentos, personalidades ruins, avareza. Tudo isso está aqui e me cerca. Dá as mãos assim que é melhor, porque daí a gente consegue. Isso assim. Agora eu quero mais alguns jovens aqui. Vem aqui. Vem. Vem cá. Isso aqui. Isso, sobe aqui. Eu estou em Cristo. Eu recebi a morte de Cristo, me reconciliou com Ele. Mas eu ainda tenho amargura, raiva, ira, orgulho, medo, tristezas. Eu ainda tenho tudo isso que faz parte da natureza caída de Adão. Só que eu estou reconciliado com Cristo. Eu fui salvo da ira de Deus. Só que agora a vida de Cristo em mim vai confrontar isso aqui. Você não pode mais ter isso aqui. O Espírito de Deus em você vai confrontar isso aqui. E aí, Cristo é alguém que nós não podemos contemplar ainda toda a plenitude de quem Ele é. Porque nós só vamos contemplar toda a plenitude de quem Ele é quando a gente o vê face a face no reino dos céus. E aí, aqui, vamos representar aqui faz um círculo também, que aqui é a vida de Cristo. E tudo aqui é o que faz parte do caráter de Cristo. O caráter
caráter de Cristo: a paciência, a mansidão, o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso faz parte do caráter de Cristo. Só que agora, o caráter de Cristo, o que está aqui, que é Cristo, Ele vai querer que essa vida esteja aqui em mim. Só que aí, aqui, a mansidão aqui vai confrontar minha ira aqui. Vai confrontar. Vai confrontar. Porque ela quer fazer parte de Cristo, quer que você tenha mansidão. Mas a tua natureza humana quer que você se ire. E aí que você precisa entender que quando eu permito que a vontade de Deus governe a minha vida, que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida, é menos de mim e mais de Deus. E quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero a Deus, o que vai acontecendo? O caráter dele vai entrando em mim, e aquilo que não é de Deus vai saindo. O caráter de Deus vai entrando em mim, e aquilo que não é de Cristo vai saindo. O caráter de Deus vai entrando em mim, e aquilo que não é de Cristo vai saindo. Aleluia. E isso é uma vida diária, uma busca diária. A gente nunca pode dizer assim: eu já busquei a Deus o suficiente, acabou, eu já tinha tudo que eu tinha para ter de Deus, eu já tenho. Então Ele vai te levar. Não. Sempre nós precisamos mais e mais e mais e mais dEle. E quanto mais eu busco a Ele, quanto mais eu permito que o Espírito Santo me confronte e diga assim: isso aqui não faz parte do meu caráter. Então eu digo: sai daqui então. Eu me submeto à vontade de Deus. Mais parecido eu me torno com Cristo. Mais eu vou adquirindo a personalidade de Cristo. Mais eu vou me tornando parecido com Ele. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Aleluia. Agora é aqui que entra porque que eu me glorio nas tribulações. Porque as lutas e tribulações, elas vêm para confrontar tudo que está em mim, que não está em Cristo, que não faz parte do caráter de Cristo. E às vezes a gente diz assim: poxa, tem gente que vem para a igreja e ela passa exatamente por uma transformação, você vê uma mudança nela. Mas tem gente que aceitou Jesus, que aceitou a Cristo, mas só teve os benefícios da morte, ainda não teve os benefícios da vida, porque cada vez que ela é confrontada, ela diz não. Cada vez que o Espírito Santo confronta ela diz não, vou fazer o que eu quero. Quando ela está com raiva, ela extravasa a raiva. Quando ela quer falar o que ela quer, ela fala: eu falo o que eu quero, eu magoo quem eu quero. Quando ela está com ódio, ela não perdoa, ela diz: eu não perdoo. Pede perdão, não pede. É um confronto, e ela se submete à vontade dela, não à vontade de Deus. E aí Cristo não consegue moldar o caráter de Cristo nela, porque ela não permite. Aleluia. Aleluia. Eu sei que talvez essa palavra está te confrontando, porque o Espírito Santo está te confrontando. O Espírito Santo, ele faz isso, ele expõe as nossas fraquezas, porque ele está dizendo assim: ó, meu filho, minha filha, isso não faz parte do meu caráter que eu quero em você. Isso não é algo que eu estou construindo em você. A minha vida está em você e eu quero ela transbordando em você. Aleluia. Aleluia. E é por isso que a gente precisa lutar contra as nossas vontades, contra o nosso eu. Morrer para a gente, viver para Cristo. Quanto mais eu busco de Deus, mais de Cristo eu recebo e mais de Cristo transborda em mim, e aquilo que não é dele sai.
Esse é o papel da vida do Senhor. Porque antes, quando você era inimigo de Deus, teu espírito estava morto. Mas a morte de Jesus na cruz trouxe vida ao teu espírito. Ao teu espírito. Só que agora o Espírito de Deus está no teu espírito e ele se torna um só. Um só. O Espírito de Deus te conectou ao teu espírito e eles são um só. Só que agora no teu espírito, ok, você recebeu a salvação de Deus, você foi salvo da ira de Deus, você foi reconciliado com Deus. Só que agora o Espírito de Deus que está conectado em você vai confrontar para que a sua alma seja transformada, para que você busque cada vez mais e assim você possa encher o teu espírito a tal ponto de transbordar e inundar a tua alma. Porque quando o Espírito transborda de Deus, esse transbordo vai para a alma. Indo para a alma, vai transformando a tua alma. Porque o Espírito nasce de novo. A tua alma não nasce de novo, ela é transformada. Sede transformado pela renovação da vossa mente. Mente e alma. Nós precisamos permitir. Nós temos que parar de nos contentar apenas com a reconciliação, nos contentar apenas com os benefícios da morte de Jesus e a vida dele em mim. E você está fazendo o quê? A vida de Cristo em você está gerando o quê? Está transformando algo? Está governando você? Ele é o administrador da casa? Ele é um morador ou ele é um visitante? Aleluia. Muitos não permitem que a vida de Cristo tenha governo. Não aceitam o confronto da palavra. Não aceitam que a vida de Cristo nelas confronte o pecado delas. Elas fogem do confronto. E aí essas pessoas vivem passando pelas mesmas tribulações. As mesmas tribulações. Passa ano e após ano, meses e meses, as tribulações na vida delas são as mesmas. Por quê? Porque Cristo está tentando moldar o seu caráter. Ele quer fazer você parecido com Ele, mas você foge do confronto. Você se vê alguém coagido pelo Espírito Santo, pressionado pelo Espírito Santo, e isso te traz constrangimento, e isso te traz é como se tivesse algo te incomodando, uma inquietude, e isso para você é um atrapalho, e aí você não se submete à vontade de Deus. E é aí que você é reprovado nas suas provações, nas suas tribulações. Quer ver? Vem cá, ó, evangelista Karine, vem cá. Evangelista Karine, faz favor. Presta atenção nisso aqui. Quem aqui quer se conectar ao Espírito Santo? Quer viver uma vida conectada ao Espírito Santo? Quem aqui quer caminhar com o Espírito Santo? Quer vir andar em Espírito? Quem quer andar em Espírito? Quem quer andar na carne? Quem quer andar na carne? Quem quer andar no Espírito? Será que a gente quer mesmo? Porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso andar no Espírito se eu quiser, mas eu tenho que querer. Querer. E esse querer fala de renúncia, fala de abrir mão, fala de não fazer o que eu quero, mas fazer o que Ele quer. E aí quando a Bíblia diz que eu tenho que andar em Espírito, eu preciso me conectar com o Espírito. Eu preciso me conectar com o Espírito. E aí eu venho para o culto, eu venho e me conecto. Agora sim, ó, estamos conectados. Pode dar isso, para não escapar. Eu venho para o culto. Uau! Eu busco a presença de Deus. Glória a Deus, que bênção. Ai, como aqui é bom, Espírito Santo. Ai, tá juntinho de você. Que maravilha sentir a tua presença. Que alegria. Só que aí eu saio daqui e tem muita gente que lá no estacionamento já desamarra. Lá no estacionamento, já tira isso aqui porque agora eu não preciso mais.
Eu já senti, já busquei, já abracei. Agora eu não preciso. Só que outros, aqui é muito bom, aqui a gente está juntinho, que legal, a presença de Deus desce. Só que agora eu preciso caminhar em espírito. E aí o caminhar em espírito eu quero ir para cá. O espírito quer ir para lá. Eu quero falar isso. O espírito quer falar outra coisa. Eu quero me irar. O espírito quer amar. Eu quero escanar. O espírito quer que eu abrace. E aí isso me atrapalha a minha caminhada. Não é fácil. Aí parece que eu estou andando em círculo. É uma luta constante. Está me incomodando isso aqui. Está me incomodando, é um atrapalho. A caminhada não flui. Nada parece que está fluindo. Não dá certo. Me incomoda isso. Peraí, está me incomodando. Não dá assim. Deixa eu fazer do meu jeito. Ai, estou livre. Faço o que eu quero. Faço as minhas vontades. E aí depois vem as consequências. Onde o Senhor está? Senhor, porque o Senhor me abandonou. Como assim? Foi você que abandonou. Foi você que quis fazer do teu jeito. Foi você que quis fazer a tua vontade. Agora, quando você se conecta com o Espírito Santo e você quer viver caminhando, andando em espírito, e você decide, porque vai chegar um momento que você decide ou se desconectar e fazer do teu jeito, sair do lugar, ou decidir, peraí, vamos decidir aqui, vamos decidir quem é que manda. Se eu disser assim para o Espírito Santo, quem manda aqui sou eu vou ter que desamarrar e fazer do meu jeito. Agora se eu dizer, Espírito Santo, governe o meu caminhar, governe a minha vida, não faço o que eu quero caminhar. É difícil no começo, porque às vezes eu quero fazer algo e aí não dá, é difícil, às vezes não dá a caminhada, eu tento dar um passo, mas não vai, é muito difícil, mas daqui a pouco, quando eu te dou todo o governo, uau, eu já posso até dançar, eu já posso correr, eu não tropeço. Há uma sintonia, em vez do ergue a perna, vamos lá. Há uma sintonia no Espírito, e agora é tudo tão leve, é tudo tão tranquilo, não preciso de esforço algum. Por quê? Porque eu só estou indo onde o Espírito Santo me manda, eu ando no Espírito, eu não ando mais do meu jeito, eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Gente, eu relutei muito para pregar essa palavra. Eu disse, Deus, parece uma mensagem de ceia, né? Mas Deus disse assim, é o que eu quero falar. E aí eu entendi, tá bom, se eu tenho governo, né? É o que Cristo quer falar para você. Porque talvez você está há anos que você aceitou e você vive os benefícios da morte de Jesus, foi reconciliado, tem acesso ao Pai, mas e a vida de Cristo está fazendo o que em você? O que você tem permitido que Cristo molde em você? Você precisa olhar para trás e dizer assim, sabe aquelas situações da sua vida que você para e diga assim, nossa, gente, eu mudei mesmo. Nossa, eu jamais estaria com essa tranquilidade. Eu mudei mesmo. Nossa, se fosse em outra época, eu tinha explodido. Eu abracei quem falou mal de mim. É Cristo na tua vida, irmão. Porque, às vezes, sem Cristo, a gente assim, eu não consigo mais olhar na cara. Eu não sei porquê, mas eu não consigo mais olhar na cara. Mas quando a vida de Cristo está em você, você olha e diz assim, o sangue está ali também. Talvez o erro dela não é igual ao meu, mas eu tenho os meus. Eu também erro, eu também falho. E o amor de Cristo que está em mim também está nela. Então vem cá, me dá um abraço. Isso é a vida de Cristo em nós. E será que a gente está fazendo aquilo que Jesus faria?
Sempre que você tiver que tomar uma decisão, você se pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O quê? Porque tem gente que a vida de Cristo não consegue ter governo na vida dela. Sabe aquela pessoa atribulada? Que aonde ela está, ela traz guerra. Não tem paz. Ela está sempre gritando, arrumando um conflito, arrumando um problema. Isso não é o benefício da vida. E não é porque Cristo não está em você, é porque Ele está. Só que Cristo é muito educado. Ele não faz nada que você não permita. Diga amém. Então o Espírito de Deus, Ele quer governar a nossa vida. Deixa o verso 3, a partir do verso 3, 4 e 5. A Bíblia vai dizer sobre as tribulações, no verso 4. A perseverança traz um caráter aprovado. E o caráter aprovado traz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. É por isso que a maioria dos crentes vai ficar na grande tribulação. E eu estou falando da vinda de Jesus. Quem acredita que Jesus vai voltar? E é para você acreditar muito mais agora, porque está mais perto do que a gente imagina. Está muito perto. Por que a maioria dos cristãos vão ficar na grande tribulação? Porque ela é chamada de grande tribulação. Não é tribulação como a gente leu ali antes. Se gloriem por passar pela tribulação. Não está falando de uma grande tribulação. Por que a maioria dos crentes vai passar pela grande tribulação? Porque não foram aprovados nas pequenas hoje. As pequenas tribulações que vêm para moldar o teu caráter, para transformar o teu caráter, para tirar essa natureza ruim de nós. Quando a gente não permite, a gente vai ter que ficar para a grande tribulação, porque ela vai ser tão grande, tão pesada, tão forte, que em pouco tempo vai gerar Cristo em nós. A vida de Cristo vai gerar em nós. E aí? Na grande tribulação será a grande oportunidade daqueles que não permitiram que Cristo fosse construído neles. Se você não permitir hoje que Cristo molde o teu caráter ao caráter dele, entenda, Jesus vai vir, você vai ficar e vai ter que passar por uma grande tribulação, para que Cristo termine a obra que Ele começou, porque Ele disse que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o fim. Aleluia, aleluia. E se mesmo assim, na grande tribulação, não aceitarem a oportunidade de serem moldados, terão oportunidade no reino de Cristo, mas lá Ele governará com vara de ferro, porque Jesus vai vir para implantar o reino dele. Só que aí vai ser com vara de ferro. Ele não vai vir como um rei amoroso, como pai. Ele vai vir como um rei. Não vai ser democracia, vai ser monarquia. Agora é do meu jeito e é com vara de ferro. E aí? E a Bíblia diz que cair nas mãos do diabo, Deus pode ir lá e me resgatar. E quem cai na mão de Deus? E quem cai na mão de Deus? E aí na grande tribulação, você vai ter que morrer literalmente para entrar no reino de Deus. Porque hoje a oportunidade é você matar a tua alma, matar o teu eu, matar as tuas vontades, para que Cristo viva em você. Agora, se você não permitir isso hoje, na grande tribulação, depois da vida do Senhor, você vai ter que morrer de verdade. A tua vida vai ter que morrer. Você vai ter que se dar em vida. Morrer por Cristo literalmente para entrar no reino de Deus. Senão não.
senão não entra. E o tempo está se aproximando. Olhe para quem está do céu e diga assim: não temos mais tempo a perder. Diga assim: Jesus está voltando. Coloca para mim Atos capítulo 1, verso 9. Atos capítulo 1, verso 9. Gente, tudo que a Bíblia fala, escrita há mais de 2000 anos, hoje a gente vê tudo se cumprindo. Eu lembro quando eu estudava o Apocalipse, há mais de 30 anos atrás, que era algo assim que eu ficava pensando: mas como assim uma marca? A marca da besta, eu não vou poder comprar, eu não vou poder comer, eu não vou poder fazer nada se eu não tiver essa marca na mão ou na testa. A gente parecia algo assim tão ilusório, parecia algo assim que fora da realidade. Mas hoje já está sendo testado aqui no Brasil, porque na China já existe. Toda a tecnologia hoje pelas células do corpo, é pelo DNA, é pelo sangue humano. Você só vai chegar e vai passar na maquininha a tua mão assim, ó, pip. E aí eu digo: meu Deus, Apocalipse, tudo por quê? Porque isso precisa começar a vir com naturalidade, para se tornar natural, para quando isso acontecer, a gente achar que é natural, a gente não se assustar. Não, tudo já está acontecendo, a volta de Jesus está perto, e é num abrir do piscar de olhos, quanto a gente menos esperar, parte da igreja vai subir. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem lhe cobria da vista. Aqui foi quando Jesus, ainda depois da sua ressurreição, os discípulos estavam reunidos e de repente eles veem Jesus subindo, assunto aos céus. Eles ficam olhando para o alto e veem Jesus subindo, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma que o viram subir. É da mesma forma que eles viram ele subir, nós vamos vir ele descer. E se você acha que as tribulações que você vive aqui são difíceis, e que talvez por causa delas, muitas vezes você já pensou em desistir, você já pensou em abandonar tudo, imagine a grande tribulação. Quando você passar por lutas, dificuldades, tribulação, entenda: Deus, o Senhor está querendo mudar algo no meu caráter. Amém? Pode fazer essa obra, pode me espremer, pode me amassar, mas tire o que é de ruim de mim e que prevaleça o teu caráter na minha vida. Aleluia, aleluia. Que o caráter de Cristo seja moldado em nós. As tribulações limpam as suas vestes, para que você possa subir com o Pai. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa ter vestes brancas. Apocalipse 7:13. Escute isso e eu já vou terminar. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite
eternamente no seu templo, e aquele que está sentado no trono os abrirá com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse 16:15. Eu quero que você se permita que o Espírito Santo vai falando com você, que você possa sentir a presença de Deus. Eis que venho como um ladrão. Um ladrão, ele quer roubar o que não é de valor? Sim ou não? Não. Algum ladrão quer roubar algo que não tenha valor? Não. Por isso que ele diz que vem como um ladrão, porque ele vem roubar o bem mais precioso da terra. Ele vem retirar da terra o bem mais precioso dele. E ele diz: eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aqueles que permanecem vigilantes e conservam as suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Aleluia. Apocalipse 19:7. Apocalipse 19:7 e 8. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Eu vou repetir. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e vamos dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A noiva é a igreja. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. As suas vestes precisam ser atos de justiça de Deus, obras de Deus na sua vida. Para que quando Jesus voltar, você vai entrar no reino se as suas vestes forem brancas, se as suas vestes foram lavadas no sangue. Aleluia. Porque ele vai olhar para as suas vestes e ver se ele pode, a vida dele pode fazer alguma obra em você. Aquele que a vida de Cristo não conseguiu realizar nenhuma obra em você, você vai se encontrar nu diante do Senhor, assim como Adão. Aleluia. Apocalipse 19:11. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça muitas diademas, e um nome escrito que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Cadê os exércitos do céu aqui? Tem o exército do céu aqui. O exército dos céus seguiam, vestidos de linho fino, vestidos de branco e puro, e montados em cavalos brancos. Você tem noção de que quando Jesus voltar para trazer a justiça de Deus sobre a terra, a ira de Deus sobre a terra, você vai vir com ele montado num cavalo branco, com roupas de justiça, e guerrear junto com ele a última batalha, aonde lançará Satanás
a antiga serpente no lago de fogo e enxofre. Essa será a última grande batalha, a batalha final. Aleluia. Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Eis que vem em breve. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Meu Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Da vida, na qual um dia foi colocado 2 querubins guardando a entrada. Ninguém pode entrar, mas um dia você vai chegar vestido com vestes brancas, lavadas pelo sangue, e você vai entrar porta dentro e ter acesso novamente à árvore da vida. Você tem permitido Cristo ser moldado em você? Como estão as suas vestes? Como estão as suas vestes? Aleluia. Os salvos que não passaram pela grande tribulação serão aqueles que construíram obras em Cristo, que permitiram. Esses, num abrir e piscar de olhos, desaparecerão da terra, porque permitiram que Cristo moldasse o caráter deles nele, que a vida de Cristo transformasse a alma deles. Não fizeram o que queriam, não fizeram a sua vontade, fizeram a vontade de Deus, renunciaram ao seu querer, renunciaram à sua vontade para fazer aquilo que Deus queria, para fazer a obra do Senhor. Esses, quando Ele vier, vão desaparecer da terra, serão levados diante do trono do Senhor. Não ficarão para a grande tribulação. Quem quer ficar para a grande tribulação, levanta a mão. Então diga sim para a vida de Cristo em você. Diga sim. Pastora, mas o que são essas obras? É a obra de Cristo em nós e através de nós. Tem muitas pessoas sem Cristo têm boas obras. E aí que muitas pessoas dizem assim: eu não vou para o inferno porque eu faço coisa boa, não faço mal para ninguém. Mas o que leva para o inferno não são as tuas obras, é a falta do sangue. Não é obras para que ninguém se glorie, é por graça. Então não é as coisas boas que eu faço. Pastora, mas eu faço muitas coisas boas. Não é as coisas boas, não é só fazer o bem. Porque fazer o bem, até quem não serve a Deus, até quem não é filho de Deus faz. Por quê? Porque nós conhecemos a árvore do bem e do mal. Não é só do mal, é do bem também. Então pessoas que não têm a Cristo também fazem o bem. Mas esse bem não é a obra de Cristo. O que eu preciso fazer é permitir dizer sim para aquilo que Ele quer fazer em mim e depois através de mim. Essa é a obra de Cristo. Eu estou fazendo bem, mas o bem que eu estou fazendo é a obra de Cristo? O bem que eu estou fazendo é o que Cristo quer que eu faça? Aleluia. Você tem permitido Cristo fazer a obra em você? O que nos salva não são as coisas boas que fazemos, é o sangue de Jesus. E ninguém vai até o Pai se não for por Jesus. O que nos salva é o que Cristo faz em mim. Mas se eu não permitir que Ele faça, eu não tenho obra. Eu posso chegar lá diante dele e dizer: Senhor, eu ajudei muitas pessoas. Eu fui para a África, fui para o sertão do Nordeste. Eu peguei boa parte do meu dinheiro e ajudei os pobres. Eu só não sabia que o Senhor era de verdade. Eu
só não quis crer numa religião, porque eu achava que isso era uma religião. Mas eu fiz muitas coisas boas. Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque o que Cristo vai olhar, Ele vai conferir se a obra boa em você é dele ou não. O diabo não faz obra boa, mas nós fazemos. Ele não vai olhar para conferir se a obra é dele ou do diabo. Ele vai olhar para conferir se a obra é dele ou sua. Se essa foi a tua vontade para levar o teu ego, ou se foi obra dele em você. Em você. Como eu permito Deus fazer a obra dele em mim? Como? É simples. É quando eu estou com raiva, mas eu permito que o Espírito Santo me repreenda. Eu respiro, eu ajo com paz. É quando eu quero explodir com alguém, mas o Espírito Santo me repreende. Não. Respira. Fale com mansidão, que é como eu quero. Eu quero brigar, mas o Espírito Santo me repreende. E eu, tá tudo bem, querido. Tá tudo certo, vamos resolver isso. Fica tranquilo. E eu tento apaziguar. Eu estou construindo Cristo em mim. Eu estou construindo Cristo em mim. É quando a minha vontade é não olhar na cara de fulano, mas eu permito que Cristo me repreenda e diga assim: isso não é o que eu faria, isso não é a minha vontade. E aí eu olho, não quero olhar. Vem cá, irmão, me dá um abraço aqui. E aí eu dou um abraço. Eu quebro a minha vontade e eu glorifico a Cristo e prevalece o caráter dele em mim. É quando eu me alterei, eu acabei fazendo o que eu queria, eu falei mais alto, eu briguei, eu xinguei, mas o Espírito Santo veio e me confrontou e aquilo começou a me incomodar. Você fez, foi errado, você não deveria ter feito isso. E aí você anula o seu eu e você chega e diz: vem cá, me perdoa por aquele dia. Eu não devia ter te. Eu sei que eu te magoei, eu sei que eu te feri com as minhas palavras. Então me perdoa de verdade. E aí Cristo é gerado em você. Mas quando o Espírito Santo vai lá e te confronta e diz assim: você errou, você não deveria ter falado, mas eu tinha razão. Ei, não é questão de razão, é questão de caráter de Cristo em você. E aí você diz: não, mas eu não vou pedir perdão. Na verdade, no fundo, eu tinha razão. E aí o orgulho não deixa você fazer a obra que Cristo estava querendo fazer em você. Você disse não para as vestes brancas de Cristo em você. Aleluia, aleluia. É quando eu não quero orar porque eu não estou com vontade. Teu eu não tem vontade de orar. A tua natureza caída não tem vontade de orar. Mas eu não vivo a minha vontade, eu vou dobrar o joelho e vou orar. Não é todo dia que você vai acordar desejando assim: ai, não vejo a hora de acordar de manhã para orar. Não vejo a hora do meu celular despertar de madrugada para orar. Não. Porque na madrugada, porque a madrugada mesmo vai contra a tua vontade. Tua vontade é dormir. Você está com sono, eu não quero orar. Mas eu levanto mesmo com sono, mesmo com vontade de dormir. Mas eu vou ali e dobro o meu joelho para dizer: Senhor, não é a minha vontade, é a tua vontade. Molda em mim o teu caráter. Isso. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler porque é a única maneira de eu alimentar o meu espírito, é a única maneira de eu dar todo o governo da minha vida para o Senhor. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou no culto, mas eu não faço a minha vontade. Cansado ou não cansado, com vontade ou sem vontade, eu vou porque o Espírito de Deus quer que eu vá. É não fazer, dizer não para o seu
a tua vontade é comer. Eu quero comer. Eu tenho ansiedade. Quando eu tenho ansiedade, eu preciso comer. E aí você está em jejum. Você tem que dizer não. E aí é quando você faz jejum. É que aí quem nunca te deu nada chega um negócio bem gostoso para você comer. Aquele bolo que você gosta. Você é convidado para aquele churrasco. Que no dia que você não está em jejum, ninguém convida. E aí exatamente quando você abre o jejum, eu vim tomar um café comigo. É exatamente nesse dia que é para você dizer não para as suas vontades, para que o caráter de Cristo seja moldado em você. É quando você foi injustiçado, mas você permitiu que Cristo fizesse a obra em você, e você não buscou se justificar, se defender, colocou tua causa diante do Senhor e disse: o Senhor me justifica, o Senhor me defende. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você vai permitir Jesus governar a sua vida? Você sabe quem mais pode dizer para você? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Você sabe quem mais pode dizer para você como estão as suas vestes? É o seu cônjuge. Principalmente se ele te conheceu antes de Cristo. E se você sentar e perguntar, tem que ter um coração querendo ter um coração de Jesus mesmo, para sentar e perguntar: o que você acha que Cristo precisa mudar em mim ainda? Tem que ter humildade para isso, para aceitar ouvir tudo aquilo que a pessoa que mais te conhece, que é a que te convive com você, sabe do teu dia bom, do teu dia ruim, sabe como você acorda, sabe como você dorme. Pode falar para você o que mais Cristo pode moldar em você, o que ainda precisa ser transformado em você. Experimente fazer isso, de verdade. Eu e o pastor temos, é um hábito já. Volta e meia a gente senta para conversar, e aí eu pergunto para ele: o que ainda eu preciso mudar? E ele faz a mesma pergunta. E a gente é aberto para cada um falar abertamente aquilo que veio. Eu acho que você deveria melhorar nisso, mudar nisso. E a gente concorda isso aí. A gente busca exatamente fazer aquilo. Mas isso por quê? Porque existe um querer dentro de mim, existe um querer mudar, um querer se parecer com Jesus. Agora olhe para quem está do seu lado. Você quer ser parecido com Jesus? Aleluia. Quem vence mais as suas guerras internas? Cristo ou você? Se Cristo tem governo, você vai reinar com Ele. Agora, se Cristo não tem governo sobre a sua vida, como que você quer entrar no reino de Deus? Porque se eu digo assim: eu quero entrar no reino que é de Deus, mas se eu não deixo Ele governar a minha vida, se Ele não é o rei da minha vida, porque ser rei é monarquia. Monarquia não é democracia, não é vamos conversar aqui, vamos entrar num consenso e a gente decide junto aquilo que é bom para os dois. Não tem votação. É do meu jeito, é do jeito do rei. Ele estabelece. Então, se Ele não tem governo sobre a minha vida aqui, eu quero entrar no reino dele. Ele vai permitir que alguém entre no reino dele, quem Ele não governa? Não faz sentido. Quem quer ser governado pelo rei aqui? Quem quer entrar no reino dos céus? Não dá mais para perder tempo, igreja. Jesus está às portas. Não dá mais para ficar correndo atrás do vento. O que você vai levar com você, você não vai levar o seu dinheiro, você não vai levar o que você conquistou, os seus bens, a sua casa. Você não vai levar as coisas que você tem corrido atrás.
você só vai levar tuas vestes. Você só vai levar as obras que Ele fez em você. É essa que você vai ter que chegar diante dele e apresentar. E como você vai chegar? Com as mãos cheias ou com as mãos vazias? Não dá mais tempo para perder. É só você olhar o que está acontecendo no mundo. Porque a gente está aqui e a gente não vê muita coisa do que está acontecendo. Mas vejam as notícias do que está acontecendo no mundo. Jesus está às portas. O reino de Deus vai vir. E Ele vai implantar o reino dele na terra. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, Ele virá em 2 momentos. O primeiro momento vai ser de forma oculta. Ninguém o verá, mas muitos desaparecerão. E o segundo momento será a volta visível dele, onde todo olho verá Ele descendo nas nuvens. Na volta oculta dele, Ele vai levar a colheita madura. A Bíblia diz que Ele é o grande agricultor. Ele plantou o homem no jardim e Ele plantou um jardim para o homem. E Ele está regando sempre em você. E aqueles que amadureceram, que permitiram serem amadurecidos em Cristo, esses irão na primeira colheita. Agora aqueles que ainda são imaturos, que não permitiram que a tribulação os moldasse, aqueles que disseram não para o governo de Cristo, terão que amadurecer na grande tribulação. E aí sim, durante os 7 anos da grande tribulação, depois de 7 anos, todos olharão para o alto e verão Cristo descendo sobre as nuvens, montado em um cavalo branco, vindo com justiça. Aleluia, aleluia. E todos os salvos que ficaram subirão ao encontrar-se com o noivo. Aleluia. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem, Jesus. Ele estava como uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora da colheita. Aleluia.